que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, como o remo nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, tua mão em te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Uma boa noite a todos vocês que vão se chegando aqui para mais um estudo bíblico na Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Saúdo a todos os membros desta família da fé. Quero saudar também a todos os que nos visitam nesta noite, que se unem a nós para mais um estudo da palavra do nosso Deus. A saudação especial a Silvia Rauenstein, a Veridiana Schneider, também o Alexandre Gonçalves, forte abraço, o Alexandro e a Cristiane, e também a Juliane Dente, toda a família Dente aí, um abraço. Juliana Riffel, bom estarmos juntos, também essa família maravilhosa, Claire von Millen, Adelar Freeling, a Márcia, né, e o Jason também, né, um abraço para vocês. Aí meu irmão Marcos Hartmann, lá de Horizontina, forte abraço, mano. Também aí o Lorivaldo Nilo Lamp, nosso presidente, também compartilhando esse momento do estudo, que bacana, para que mais pessoas possam assim participar desse momento especial. Um abraço também para Solange Terezinha Quina, um abraço também para ti, para os teus queridos. Rudy Lamp, grande abraço, grande Rudy. Também Danila, Schneider, Eugênio e família. Então Janir Miller também, forte abraço para vocês. Com a graça de Deus tudo bem, né? Que bom. Esperamos aí o mesmo também para vocês. Sérgio Becker, a esposa, né, e os seus queridos, o Alberi Machado, grande abraço, Alberi, também família, Cleice Kuntz, Maria e o Nestor Heineck, olha que bênção, satisfação vocês aqui, a vossa presença, também se unindo a nós nesse estudo, também Juliano Blau, grande Juliano, forte abraço para ti, grande porque Deus te faz assim, em todos os dias e momentos, te fortalecendo, te guardando, dirigindo e abençoando dia a dia. Fé, coragem, um dia de cada vez, querido irmão Juliano Blau, que está aí encarando radioterapias diárias. Até agora, o dia 26, então, de outubro. Deus abençoe e dirige, Juliano, você nessa luta.
né? Jesus te ama, está contigo. E Deus abençoe também a tua família linda, que possa estar juntos nesses momentos difíceis, sendo sempre assistidos e fortalecidos na graça e no amor de Deus. Um abraço também aí ao Igor Bayer, família Bayer lá de Bom Retiro do Sul. Muito bem, né? O seu Ruby Bayer, olha que bênção, né? O Bruno Rodrigues, aí Bruno, a Ellen Heringer, né? A família Heringer lá também de Estrela, Romilda Herker Binsfeld, um abraço, dona Romilda. Deus abençoe ricamente aí também a senhora, o esposo, né? Então tá certo. Ilse Miller, bom estarmos juntos, a Loiva da Silva, Claudete Erdmann, um abraço, a Liege Kaiser e família, para essa bonita família também, Jaqueline Miller, a Márcia Ritter, Pedro Stoll, grande Pedro, o pessoal de Bom Retiro aí marcando firme presença, né? Eloir Hirt e família, a Sheila Hirt, né? A Agnes Mantai, continuamente conosco, sinta-se abraçado juntamente com seus queridos, a Marlene Schneider, Jair Potin, né? Que bom, olha só quanta gente aí, que bacana. Obrigado pela saudação especial de cada um aí, Ilmar, Sérgio Becker, né? O Sérgio e a Dulce, aí do Larias, né? Deus abençoe, Eri Vander lá de 13 de Maio, Rio Grande do Sul. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para o momento de estudo da palavra do nosso Deus. Quero neste momento convidar você aí onde está, para que nesse instante juntemos as mãos, fechemos os olhos e vamos falar com o nosso Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Santa Palavra. Ó Deus, queremos te agradecer porque Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus sempre presente na nossa vida, um Deus grande na misericórdia e no amor por cada um de nós, os seus filhos, o Teu povo aqui neste mundo. Queremos te agradecer porque Tu não nos abandonaste diante do pecado e das consequências. Tu já foste ao encontro de Adão e Eva e prometeste Jesus, o Teu Filho. Jesus veio no tempo certo e por nós cumpriu os mandamentos e pagou os pecados. Então por Jesus temos o perdão, a salvação, a vida eterna. Por Jesus somos Teus filhos e Tu estás conosco sempre. Portanto não temos motivos jamais para desanimarmos, desesperarmos, perdermos a fé ou a esperança no mar da vida. Sabemos que muitas vezes o pecado e as consequências, mais aliados aos inimigos, o diabo, o mundo e a carne, querem nos afundar. Mas que bom que pelo Teu Santo Espírito clamamos sempre a Ti. E de Ti recebemos o que precisamos para seguirmos em frente, com fé, com coragem, enfrentando as tribulações de cada dia, certos da Tua presença na nossa vida aqui em todos os dias e para sempre. Te louvamos, ó Deus, por cada um que participa no estudo bíblico nesta noite. Por tudo aquilo que Tu fizeste por todos. Nesse momento te pedimos perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, ansiedades, preocupações e sonhos e Te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Olha de forma especial por todos os idosos. Tu sabes da luta de cada um. Olha para todos os enfermos, ó Deus. Muito especialmente aqui o Juliano Blau, que também participa do estudo nesta noite. Senhor, Tu amas mais do que todas as pessoas juntas. Então a vida dele está nas Tuas mãos. Te rogamos, ó Deus, pela cura. Agora, se Tu quiseres levar, que seja em Jesus para o céu. E aqui conceda sempre a força, o ânimo e a coragem para ele e os seus queridos dia a dia. Que jamais venham desanimar, perder a fé ou a esperança. Tu sabes tudo da vida deles. E que eles sintam sempre o Teu abraço, o Teu carinho e o Teu cuidado. Também, ó Deus, te pedimos por todos os demais que passam por tribulações aqui também neste mundo. Tu sabes, ó Deus, da luta do Jacó Ros em cada dia. Também agora o Marino Schneider em recuperação. Ó Deus, continue se fortalecendo e assistindo os Teus servos, os Teus filhos, em todos os dias e momentos. Queremos, nesse momento, ó Deus, também Te pedir, abençoe-nos aqui nesse estudo.
Que nós possamos crescer no conhecimento, crescermos na fé, na prática da tua vontade, para a tua honra e glória, o nosso bem e o bem do nosso semelhante. Em nome de Jesus, a maior prova de que somos teus filhos e de que tu sempre estás conosco. Amém. Queremos cantar nesse momento, então, mais um hino. Convidamos a todos, para aqueles que têm o inário Louvai ao Senhor, abrirem aí o hino 90, Santa Bíblia, meu prazer. Hino de número 90 do inário Louvai ao Senhor. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade, todos os céus, palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, onde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Muito bem, gente. Então aí reunidos para mais um estudo bíblico nesta noite. O tema do estudo de hoje, então, é justamente o 8º mandamento. O que diz o 8º mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que significa isso? De acordo com o Catecismo Menor de Lutero, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Primeiramente, então, a título de introdução para esse estudo desta noite, eu pergunto para você o seguinte: quantos por cento daquilo que as pessoas falam realmente tem valor? Quantos por cento daquilo que as pessoas falam realmente tem valor no dia a dia? Você pode pensar sobre aquilo que você fala no dia a dia. Quantos por cento daquilo que você fala no dia a dia, em todos os momentos, tem realmente valor e importância? Talvez você pense, puxa, né, uma questão difícil aí para a gente, nesse momento agora, dizer. Olha, é certo que varia de pessoa para pessoa, mas eu lembro de um estudo, certa vez, que dizia que mais de 90% daquilo que as pessoas falam diariamente não tem valor, ou não tem serventia, ou seja, não agregam, seriam bobagens ou perda de tempo. Parece assustador, não é verdade? Bom, quantos por cento daquilo que nós falamos realmente é algo bom? Podemos pensar no que se refere a Deus, no que se refere a nós mesmos, no que se refere ao nosso próximo no dia a dia. Agora, você já ouviu falar a expressão "a boca fala do que está cheio o coração"?
De onde será que saiu essa frase? Você sabe? Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, o versículo de número 34. Mateus capítulo 12, o versículo de número 34. Convido então o Gabriel, neste momento, para a leitura. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Ok. De onde foi tirada essa frase, a boca fala do que o coração está cheio? Quem foi que disse essas palavras? São palavras de quem, Gabriel? De quem são essas palavras? A boca fala do que o coração está cheio. Jesus. Palavras de Jesus. Jesus está dizendo isso. Eu vou convidar o Gabriel para ler um outro texto para nós neste momento. Mateus capítulo 15, o versículo de número 19. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Ok, muito bem. De onde vêm as coisas ruins? De onde vêm homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e todo tipo de coisa ruim? De onde vem tudo isso? De onde mesmo? Você aí de casa, de onde vem todas essas coisas ruins que acabamos de mencionar? Jesus diz que vem do coração. E agora, se a gente juntar o texto de antes, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Não é assustador? E se a maior parte daquilo que as pessoas falam no dia a dia é bobagem, é perda de tempo, ou seja, não edifica, podemos até nós como cristãos pensarmos assim, puxa, precisamos talvez rever algumas coisas, não é verdade? Agora, que bom que em Jesus nós já temos o perdão, a salvação, a vida eterna. Ou seja, já temos o céu na hora da morte. Porque Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos por você e por mim perfeitamente, e lá na cruz ele disse, está consumado, paguei todos os pecados. Ou seja, em Jesus está tudo bem, está tudo certo, já temos o céu e Deus está conosco aqui. Agora os mandamentos, então, eles não nos condenam mais em Jesus, mas eles servem para nós de freio, espelho e norma. Então, o freio nos impede das más ações, o espelho mostra a realidade de pecadores e a necessidade de Jesus, norma mostra o melhor caminho para a gente viver e ser feliz. Então, no 8º mandamento, então Deus quer proteger a honra, o nome e a imagem de cada um. Isso só é possível vivendo, então, o amor ao próximo. Pecados como mentira, calúnia, difamação, traição, destroem a imagem das pessoas. Por isso Deus quer que nós sempre desculpemos o próximo, falemos bem do próximo e interpretemos tudo da melhor maneira. Que saibamos encobrir os erros e as fraquezas do próximo diante dos outros. E que acima de tudo, como lemos em 1 Pedro 4, versículo 8, tenhamos amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que o texto está dizendo? Né? O que nós entendemos? Que uma das grandes bênçãos que Deus deu também para cada um de nós é o bom nome de cada um. E como fica complicado quando na sociedade, por exemplo, né, nós temos o nosso nome prejudicado, o nome dos nossos queridos prejudicados. É claro que por vezes são situações reais, são verdadeiras, mas por outro lado podem ser situações, enfim, injustas, talvez inverdades, mentiras,
E aí imaginem só alguém ainda prejudicado, né, por calúnias, ou seja, por mentiras, ou seja, por coisas que não são verdadeiras. Como é triste, com certeza. Das duas formas, igual. Com motivos corretos, verdadeiros, é ruim. Agora, ainda pior, com certeza, mais complicado ainda para quem enfrenta isso, é ter o seu nome prejudicado e difamado, ainda com base em mentiras ou invenções humanas. Então, o próprio Deus para nós aqui diz, então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, nada de inventar algo a respeito do próximo. Não mentir, não trair, não caluniar, não difamar o próximo, mas desculpar, falar bem, interpretar sempre tudo da melhor maneira. É o nosso desafio, então, no dia a dia, então, da vida. Agora, nós podemos pensar o seguinte, sim, mas e quando surgem situações especiais? Né? Eu quero colocar aqui uma situação especial, e eu vou convidar o Gabriel para vir até aqui e ler diante de vocês 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 16. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 16. Então, mais no início então, da Bíblia, 1 Reis, capítulo 21, capítulo 21, isso mesmo, do versículo 1 ao 16. Não capítulo 2, mas capítulo 21, 1 a 16. A história de Nabote. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua plantação de uvas, ela fica perto do meu palácio, e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva, por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa, Jezabel, foi falar com ele e perguntou: Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: É por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: Afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele, e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: Mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter, para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: Vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote.
Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isso: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Ok, lido o texto então, né? Primeiramente aí a história, então de os falsos testemunhos, então contra Nabote, né? Conforme o próprio texto, a plantação de uvas é Nabote. Vimos aqui que o rei Acabe queria muito a propriedade, então dele, de Nabote. Mas por que Nabote não vendia para o rei, não trocava? Por que não tinha negócio para a propriedade? Porque Deus proibia a venda da herança recebida. Ou seja, ele não podia vender, né, para o rei, nem trocar, nem nada, porque afinal de contas era herança. E por que não se podia vender, então, a herança? Era uma forma de Deus garantir também a vida das próprias pessoas. Ou seja, permitir que elas tivessem ainda algum sustento, alguma segurança, né, e não viessem a ficar sem nada, ou seja, no decorrer da vida acabarem perdendo tudo aquilo e ficarem talvez desamparadas. Por isso Deus também proibia a venda ou troca, ou seja, da própria herança. E esse servo de Deus fez aquilo que Deus realmente ensinava para ele, né? Mas aí o que acontece, né? Infelizmente, Acabe era um mau rei, porque ele se afastou de Deus, ele adorou outros deuses, ele seguiu muitos caminhos e orientações erradas, muito por influência da sua esposa, conforme nós lemos no próprio texto. Então, o que ela fez? Ela usou justamente a autoridade do próprio marido, a esposa Jezabel, usou a autoridade de Acabe e tramou uma situação em que Nabote foi acusado de falar mal contra Deus e contra o rei. E naquele tempo, para esse crime, era então a pena de morte. Ou seja, a pena de morte, então, era justamente a condenação de quem falasse mal contra o rei ou contra Deus. Ou seja, então ele foi acusado falsamente, conforme o próprio oitavo mandamento diz, não dar falso testemunho contra o teu próximo. Então Jezabel tramou uma história em que Nabote então acabou, como ele não trocou, como ele não vendeu ao rei, ela tramou a morte dele sob falsas acusações, e aí depois o rei vai lá, bem belo, né, e assume essa propriedade. E achou que estava tudo bem. E aí vem um recado de condenação duro, né, da parte de Deus. Porque Deus também diz que a falsa testemunha não fica impune. Né? E aí a situação foi bem complicada, né? Foi bem terrível ali no próprio texto. Né? E aí podemos ver como é sério a questão do falso testemunho. Né? Em Provérbios 19:5, Deus diz que a falsa testemunha não fica impune. E o que profere, ou que fala, né? O que testemunha mentiras, diante de Deus não escapa. Ou seja, tudo tem o seu tempo. Se escapar aqui, nessa vida, né, vai responder diante de Deus com certeza. Caso não se arrepender, pedir perdão a Deus, pois só em Cristo há o perdão, a salvação. Nós sabemos que isto é sério, é grave, Deus se importa muito justamente com aquilo que nós falamos, com aquilo que sai da nossa boca, pois isso vem do nosso coração, do nosso ser, da nossa essência. Quero aqui também, nesse momento, destacar Provérbios capítulo 11, o versículo 13. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, o versículo 13. O que está escrito lá? E vocês sabem que muitas pessoas, ora, infelizmente, elas têm essa fragilidade, ou seja, o falar demais. Ora, talvez falando demais a verdade, ou falando demais e falando bobagens, se deixando levar justamente por suas próprias falácias.
E quantos são aqueles que sentem prazer e buscam as histórias, ou seja, mexericam, ou seja, ficam tentando desvendar, descobrir, para quê? Para levar adiante, para contar, para levar notícias boas adiante. Talvez não se há esforços. E por isso que se diz assim que notícias ruins vêm a galope, não são expressões presentes, ou seja, notícias ruins elas vêm rápido, né? Ninguém precisa se preocupar, porque essas vêm muito depressa, né? Agora, notícias boas, coisas boas, sabemos que infelizmente, né, elas não vêm, elas não são ora anunciadas. Bom, e aí a gente vê os próprios noticiários, né? As notícias ruins elas estão em evidência. Agora, notícias boas, essas não têm espaço geralmente na mídia. Por quê? Porque essas não dão ibope, não chamam atenção, não impactam as pessoas. Agora eu convido o Gabriel para ler Provérbios 11:13 para nós. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Ok, né? O que faz o mexeriqueiro? Aquele que sempre tenta descobrir as coisas, né? Ele, infelizmente, ele faz o que, Gabriel? Ele espalha segredos. Ele espalha os segredos. Conta só para mim, eu sou o teu melhor amigo. Ai, ai, ai. E se cada um só contar para os seus melhores amigos, o que vai dar? Logo todos estão sabendo. Não, é só o melhor amigo. Se cada um só contar para o seu melhor amigo. Então logo, todos aqui em Lajeado, todos aí na cidade que você mora, vão estar sabendo. É como colocar quase no rádio, no jornal, ou jogar na internet certa história, né? Assim, as notícias falsas, elas se espalham, porque tem tantas notícias falsas, tanto fake hoje. Às vezes nos surpreendemos que pessoas, né, ou seja, se esforçam, ou seja, para produzir uma notícia falsa e depois se divertem com as notícias falsas, né, ou falsos testemunhos. Eu imagino que você deve lembrar a última vez que talvez você até caiu numa notícia falsa que recebeu, quem sabe, de alguém aí no celular. Né? Quantas notícias falsas, quantas fake, quantos fake news estão aí presentes. Então desconfie dessas notícias que você recebe, né, e cuidado para não divulgá-las. Eu imagino que cada um já caiu numa armadilha assim. E que bom que ora daí alguém nos ajudou a perceber ou nos mostrou, olha, você caiu numa fake news, aí é uma mentira, isso não é uma verdade. Então ter cuidado para não divulgar, né? Porque muitas notícias, a maioria infelizmente, são falsas, mentirosas, infelizmente, ora até de meios de comunicação que não deveria, ou a gente não imaginaria, né? Quando vê, somos surpreendidos então com notícias falsas. Mesmo que depois venham correções, talvez até por mandado judicial e assim por diante, mas dificilmente se ajunta aquilo que foi espalhado de ruim. Aí talvez ouvimos notícias de correções sobre notícias que ora foram colocadas então nos meios de comunicação. Certo? E cuidado especialmente com aquele costume de querer saber todas as coisas, mexericar, buscar descobrir. Muitos têm uma vontade imensa de saber todas as coisas, primeiramente tudo, sobre todos, especialmente, né, notícias assim bombásticas, para que depois, infelizmente, se conte aos outros. Porque o mexeriqueiro, ele faz tudo para descobrir, e aí depois, né, ele espalha, né, fofoca, como se diz, espalha as mentiras, ou até, infelizmente, coisas que aconteceram de verdade, mas destruindo o bom nome então do próximo, indo contra aquilo que Deus orienta e ensina na Escritura Sagrada. Né? O mexeriqueiro então descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre, ou seja, busca proteger o próximo e tratar adequadamente o problema quando ele surge. E nós vamos falar como é que a gente deve fazer depois, né, quando surge uma situação. Mas antes eu quero assim destacar um outro texto para vocês aqui, Mateus capítulo 26, o versículo 57 ao 68. Olhem só quem é vítima justamente de tramas, mentiras, armações. Mateus capítulo 28, versículo 57 ao 68. Convido o Gabriel para ver aqui também, diante de vocês, e ler esse texto também. Mateus 26, 57
então a 68. Então, Mateus 26, 57 a 68. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. O texto, com certeza, ele nos chama a atenção, né? Por que ele nos chama a atenção de uma forma especial, então, esse texto? Porque quem é vítima aqui de falsas acusações do texto é o próprio Senhor Jesus Cristo. Como nós ouvimos há pouco, eles buscavam acusação falsa contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Ou seja, eles não tinham motivo, né, para condená-lo. Então buscavam acusação falsa, ou seja, fundamentar a sua vontade de matar Jesus. Mas não puderam encontrar nada contra ele. Lembramos que falar mal contra Deus ou contra o rei, contra a autoridade, era pena de morte. No Antigo Testamento, e aí nesse tempo também, diante da própria igreja, né, do Conselho Superior da Igreja. Mas aí, aquilo que as falsas testemunhas, ou seja, aqueles homens que se apresentaram, falaram, foi verdade. Ou seja, aquilo não era falso, era uma verdade. Só que eles não aceitavam a verdade. E Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, por desprezar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né, eles gritaram: blasfemou, né, é culpado, deve morrer. Ou seja, para completar a dose, né, não bastava ele dizer que iria destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias, ele estava falando da sua ressurreição. E aí Jesus diz que todos viriam, né, o próprio Jesus descendo nas nuvens do céu, ou seja, todos viriam o Filho do Homem sentado ao lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. E é isso que vai acontecer, todo olho o verá, e um dia nós vamos ver justamente essa realidade. E aí foi demais para aqueles acusadores. Ou seja, ele blasfemou, não precisamos mais de testemunhas. Ou seja, o próprio Jesus, o nosso Salvador, foi vítima, então, de falso testemunho. Eu poderia citar aqui um outro exemplo também, um texto onde Absalão calunia o seu próprio pai, Davi, um texto do Antigo Testamento. Em 2 Samuel 15, 1 a 6, o texto lá diz, então, esse filho ingrato com seu pai, consequentemente desobediente, ele ia na porta da cidade e falava mal do seu pai para todos que vinham falar com o rei, que era o rei Davi. Porque os reis, além de serem reis, eles eram também juízes do próprio povo. E aí ele se aproximava justamente daqueles que se sentiam injustiçados,
né, o que tinham na mente deles motivos para reclamar contra o rei, se colocava como aliados. Ou seja, ele buscava formar amigos, ou seja, ele buscava organizar inimigos do próprio pai, juntamente com ele, pois que Absalão queria matar o pai e tomar o trono dele. Ou seja, que era o próprio filho que difamava o seu pai. E qual foi o fim dele? O fim dele também não foi bom, infelizmente, foi a morte. A rebeldia o levou à morte. Quando ele em fuga, ele chegou a tomar então o reinado do seu pai, mas o exército de Davi se reorganiza e toma novamente o poder. E aí chega que Absalão precisa fugir. A ordem era poupar a vida de Absalão, o filho rebelde, mas em fuga um general sem piedade acabou, no ímpeto da perseguição, tirando a vida então de Absalão. E depois Davi ainda chora, faz luto pelo seu filho, sofre pelo filho rebelde. Você já foi vítima de falso testemunho, de falsa acusação? Com certeza isso é muito complicado, muito difícil. Você já foi vítima, talvez, de alguém que você confiava, que contou segredos, quando você, ora, desabafou, confiou situações difíceis e essas pessoas te deixaram em maus lençóis? Você já sofreu com isso, querido irmão, querida irmã? Bom, lembremos, até o Senhor Jesus, o teu Salvador, sofreu e enfrentou falsas acusações, mentiras, e infelizmente viveu e experimentou o desamor do semelhante. Ou seja, ele enfrentou e enfrenta até hoje o desamor daqueles pelos quais, no seu amor, ele deu a vida, então, por todos, então, para trazer perdão, salvação e vida eterna. Agora, como fazer com a relação, então, quando eu vejo alguém fazendo o que está errado? Tá? Como eu devo proceder? Como é que eu devo tratar um irmão faltoso, um irmão pecador? Ou alguém que está fazendo coisas erradas, está se perdendo? Como é que eu devo fazer? Como é que eu procedo? Bom, na primeira parte nós ouvimos então que de fato temos que ter cuidado, preservar sempre o bom nome da pessoa, buscar justamente, não mentir com falsidade, trair, caluniar, difamar o próximo, mas desculpar, falar bem, interpretar tudo da melhor maneira. Agora, como é que eu trato então o irmão faltoso, o irmão que está em pecado e que eu sei que está no pecado, fazendo coisas erradas? Jesus nos traz uma orientação bem precisa, bem direta para nós. Como é que a gente deve fazer? Ao invés de contar para todo mundo como é que a gente faz, como é que a gente procede, ao invés de sair espalhando ao vento, talvez, as fragilidades do próximo. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo de número 17. Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17. E aí depois o versículo 18 até também o versículo de número 20. Ou seja, o texto está dividido em duas partes. Convido o Gabriel para ler também o referido texto aqui para nós. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Muito bem, então como tratar o irmão faltoso? Então, se você sabe de alguém que está pecando, como é que você deve, então, tratar com essa pessoa?
Jesus diz assim, primeiramente entre ti e ele só. Ou seja, você vai falar sozinho com essa pessoa e chamar a atenção do pecador. E mostrar, né, o seu pecado, a sua condição, a sua realidade e as consequências disso para ela. Olho no olho. Entre ti e ele só, ninguém mais. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Sim, mas quantas vezes eu devo fazer isso? E tentar tirar o meu irmão, a pessoa querida, do mau caminho. De Jesus não diz quantas vezes. Ou seja, esgotar as possibilidades, entre ti e ele só. E aí depois, em segundo lugar, aí sim, aí começa a questão de testemunhas. Ou seja, arrumar testemunhas, não testemunhas falsas, mas pessoas também que realmente testemunham o que está acontecendo, o problema, o pecado dessa pessoa, certo? Para que fique claro, ou seja, que ela não possa duvidar e negar, né? Ou seja, 2 ou 3 testemunhas, buscando pessoas que também se importam com a pessoa que está no caminho errado, que amam ela, não pessoas que queiram destruir esta pessoa, mas que queiram tirar ela também do mau caminho, que se importam com ela e querem o bem dela. Ou seja, o segundo passo da disciplina cristã, Jesus diz, é 2 ou 3 testemunhas. Quantas vezes essas testemunhas devem falar com o pecador? Uma vez só? O texto aqui não diz uma vez só. Ou seja, esgotar possibilidades. E aí vem a terceira fase da disciplina. Aí leva o caso à igreja. Ou seja, se ainda a pessoa não ouvir, bom, se ouviu, ganhasse o teu irmão, coloca a pedra em cima, assunto encerrado e não se fala mais nisso e não se conta para ninguém. Se a situação se resolveu entre ti e ele só, põe a pedra em cima, como Deus em Cristo perdoa, ou seja, joga o pecado para as profundezas do mar, nós fazemos a mesma coisa. Ou seja, isso é esquecido. Ou seja, pomos uma pedra em cima, como se diz. Não se fala mais isso. E aí a fase 2 é 2 ou 3 testemunhas. Né? Se ganhasse o teu irmão, mesma coisa. Né? Ou seja, se anuncia o perdão, né? Se põe a pedra em cima e não se fala mais isso. Ou seja, assim como Deus em Cristo nos perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas do mar, nós fazemos a mesma coisa com o pecado do nosso semelhante. E a terceira fase aí leva o caso à igreja. Bom, se não ouviste, né? Ou seja, se ele não ouvir a igreja, que chama a atenção, né? Ou seja, tenta corrigir, trazer de volta a pessoa do seu mau caminho, aí o que acontece? Considera o gentil e um publicano, ou seja, ela não pode mais ser considerada um cristão se ela não se arrepender, pedir perdão, buscar corrigir então a sua vida. E aí até quantas vezes a igreja deve tentar fazer isso, ou seja, buscar o pecador? Bom, né, as coisas podem ficar claras já logo num primeiro momento de conversa, mas não quer dizer que a igreja vai desistir dessa pessoa. Qual é o objetivo da excomunhão? O objetivo da excomunhão é dizer, olha, tu não pertence mais à igreja a não ser que até que você se arrependa, corrija a tua vida. O objetivo é justamente ganhar o irmão, é disciplina, não é perder a pessoa. Ou seja, jogar ela para as profundezas do inferno. Mas o objetivo é justamente chamar a atenção dela, chocá-la, para que ela possa assim, reconhecer o seu pecado, se arrepender, corrigir. Por quê? Porque sabemos que o fim último do pecado é a condenação eterna no inferno. Tem pior desgraça que essa, a morte eterna no inferno? Não, não tem. A morte física não é a pior desgraça. Ou talvez perder tudo nessa vida não é a pior desgraça, embora que seja difícil, que seja muito duro, complicado. Mas a pior desgraça é a pessoa morrer e ir para o inferno, para a condenação eterna, então no inferno. O interessante é que o texto aqui do versículo 18 até o versículo 20 chama atenção para o chamado ofício das chaves. O que é o ofício das chaves? É um poder especial, peculiar, que Cristo deu à igreja na terra para perdoar os pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes enquanto não se arrependerem. Ou seja, o ofício público do ministério, o pastor publicamente, em nome de Deus, anuncia o perdão, em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, por ordem, né? Do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus, o perdão, então, às pessoas. Particularmente, qualquer cristão, então, também pode, particularmente, anunciar o perdão para qualquer pecador arrependido em Cristo. Então, você, entre ti e ele só, seu teu irmão, reconhece o seu pecado, pede o perdão. Não, eu quero corrigir. Né? Você, em Cristo, pode anunciar o perdão, né?
a qualquer pecador que se arrepende e quer corrigir então a sua vida. É o chamado sacerdócio universal de todos os crentes. O ofício público do ministério, o pastor tem essa autoridade recebida da igreja. Essa autoridade é abrir e fechar os céus. Né? Isso mediante a palavra, o batismo e a Santa Ceia acontece. As chaves que Cristo deu à igreja é a palavra, o batismo e a Santa Ceia. Qualquer cristão, então, numa emergência pode batizar, é verdade? Qualquer cristão pode anunciar o perdão ao pecador arrependido em Cristo Jesus. Que bênção, não é verdade? Então essa é a forma correta de tratar aquele que peca. Ao invés de sair falando mal do pecador, como a gente deve fazer? Tratar entre ti e ele só. Aí 2 ou 3 testemunhas, e aí depois você leva o caso, então a igreja, caso seja necessário, é a última instância, né? E se houver o arrependimento, também se anuncia o perdão por Jesus Cristo. Talvez muitas pessoas vão dizer assim, sim, mas a gente pode mexer nos problemas do próximo. Jesus diz assim, cuidado com a trave que está no teu olho. Né? Ou seja, não devemos mexer no cisco do olho do irmão, mas temos que ter cuidado com a trave que está no nosso olho. Sim, Jesus disse isso, mas quando as pessoas não se importam com o bem das pessoas, ou seja, quando elas querem o mal do próximo, mas Jesus diz assim, olha, primeiro cuida da trave que está no teu olho e depois mexe no cisco no olho do teu irmão. Agora, quando é para ganhar o irmão, sim, será que nós podemos julgar e tratar das situações assim como vocês foram incentivadas? Bom, o próprio Jesus falou isso, né? Mas eu quero citar mais um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo de número 1, onde Jesus chama, aliás, onde Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, nos orienta muito bem sobre isso. Ou seja, temos a autoridade para julgar e tratar o irmão pecador? É claro que temos. E aí você vai perceber justamente isso em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante. Eu convido o Gabriel para ler também para nós, daí onde ele está, então o referido texto. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso, vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais. Então, devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Ok, até aqui então a leitura. O que esse texto então de 1 Coríntios capítulo 6 está destacando aqui para nós? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas desta vida. Até o texto aqui fala de problemas entre os cristãos, né? E coloca como sendo uma vergonha a hora buscar até juízes pagãos para julgar em certos casos. Sabemos que há situações em que, infelizmente, às vezes a igreja está de uma forma tão triste que talvez não tenha até outra opção. E aí, que vergonha para a própria igreja quando isso acontece, certo? Agora, via de regra, o que é que Deus nos ensina e mostra aqui no texto? Que nós podemos julgar, sim. Tratar para ganhar o irmão, ganhar o próximo. Não é para destruir o bom nome de alguém, mas é para preservar, trazer de volta. Ou seja, buscar o pecador perdido, a ovelha perdida. E essa é uma tarefa de toda a igreja, ou seja, de todos nós. Ou seja, nós vemos nesse mandamento aqui umas orientações muito interessantes, muito profundas também para nós, certo? Haverão de julgar até os anjos decaídos. Você sabe o que significa isso? Que no dia derradeiro, quando Cristo vier em poder e glória,
quando haverá a confirmação do juízo de Deus. Sabemos que na hora da morte a alma de quem está em Cristo já vai para o céu, mas o corpo vai para a terra. Agora, no dia derradeiro, o que vai acontecer? O corpo vai se juntar com a alma, né? Diante de Deus no céu. E ali, nós próprios, junto com todos os salvos, nós confirmaremos o juízo de Deus sobre todos. Ou seja, nós assinaremos embaixo, como se diz, e louvaremos a Deus pela justiça plena e perfeita, que não é distorcida, que não é comprada, ou seja, que não é influenciada, mas que é verdadeira e perfeita. Aqui neste mundo, por vezes, vemos muitas injustiças acontecendo. É verdade, muita justiça sendo feita também, isso é bom, certo? Mas sofremos quando há injustiças aqui neste mundo, interesses. E diante de Deus a justiça, com certeza, é plena e é perfeita. E nós vamos estar juntos confirmando, né, a condenação de todos aqueles que desprezaram Cristo, o Cordeiro de Deus, se rebelaram contra ele, inclusive os anjos decaídos. E é isso que o próprio texto aqui também diz. Agora, muito mais nós podemos aqui entre nós julgar e tratar coisas. E ora, que bênção termos pessoas dentro da igreja com sabedoria e capacidade até para julgar e tratar coisas pequenas, para que, ou situações, né, diversas, para que não seja jamais necessário entre os irmãos na fé se apelar para a justiça do mundo, ou seja, ora com juízes, ora pagãos, há muitos juízes pagãos, que não sabem das coisas de Deus e das verdades de Deus, e ora vão julgar e tratar de acordo com as leis do mundo, as leis civis constituídas. Não de acordo com aquilo que Deus realmente ora ensina e espera também de nós. Ou seja, então podemos julgar e tratar o nosso próximo quando é para ganhar, sim. Agora, quando é para machucar, ferir, destruir, a Jesus diz, olha, primeiro cuida da trave que está no teu olho, depois mexe no cisco do olho do irmão. Ou seja, isso só pode acontecer realmente, né, mediante o amor do nosso Deus, onde buscamos amar a Deus sobre tudo. A partir do amor de Deus somos capacitados a amar a Deus sobre tudo e capacitados também a amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, lutando pelo nosso próximo, pelo bem do nosso próximo, do nosso semelhante. Então, cuidado justamente com os falsos testemunhos, porque a falsa testemunha não fica impune. Poderíamos falar de coisas corriqueiras do dia a dia. Você pode testemunhar para mim um acidente de carro. Não, mas eu não vi, eu não estava lá. Não, mas vai lá igual, testemunha para mim. Falsa testemunha não fica impune diante de Deus. Ora, pode responder criminalmente aqui e ser preso por isso. Ou seja, né, se complicar a vida muito por mentir aqui diante da justiça. E é bom que isso aconteça. Ou a pessoa com certeza pode se complicar também, né? Podemos dizer assim, diante de Deus. Porque Deus tudo vê e diante de Deus ninguém escapa. Eu vou mentir lá para fulano poder se aposentar. Não quero dizer e falar sobre se todas as leis estão justas ou não com relação até a aposentadoria. Né? Mas mentir, Deus não quer que a gente faça, e Ele diz não dar falso testemunho. Em lugar nenhum, diante do próximo, pelo próximo, ou seja, buscando favorecer o próximo ou prejudicar também o próximo. Lembrando que o recado é o mesmo. Né? Não dirás falso testemunho, né, contra o teu próximo. E eu digo, nem em favor do teu próximo. Ou seja, porque esse é o ensinamento geral da própria palavra de Deus. Certo? Que a gente tenha, então, justamente esse cuidado. Né? Trair, lembre, revelar maldosamente os segredos de alguém. O que quer dizer caluniar? Caluniar quer dizer falar mal de alguém na sua ausência. Se você tem coisas para falar, fale na frente do próximo e ora em particular. Não faleis mal uns dos outros. Tiago 4:11. E quando é pro mal, lembra das palavras de Jesus. Se você quer falar ou tratar alguma coisa pensando no mal e destruir o próximo, Jesus diz, cuida da trave que está no teu olho e depois mexe no cisco do olho do irmão.
E o próprio Jesus também diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e também não sereis condenados. Lucas 6, 37. Ou seja, tenhamos cuidado justamente com essas práticas. Agora, desculpar, falar bem dele. A explicação de Lutero, o que nós devemos fazer então nesse mandamento? Desculpar, falar bem dele, interpretar tudo da melhor maneira. Ou seja, se for para falar do próximo, fale bem. Vocês já ouviram esse slogan de comércios? Eles dizem assim, olha, se for para falar, fale, ou seja, se for para falar de nós aí para o mundo, fale bem. Se for para falar mal, venha fale conosco. Ou seja, é um marketing, buscando dizer, olha, daí nós vamos corrigir aqui, vamos querer fazer melhor, talvez para te atender melhor como cliente. Talvez nós devêssemos dizer a mesma coisa, assim também com relação a, olha, se for para falar bem, à luz da palavra, bom, então fale bem do próximo. Agora, se for para falar mal do próximo, vá, fale com ele, entre ti e ele só. 2 ou 3 testemunhas. Aí leve o caso à igreja. Desculpar quer dizer falar a favor do próximo. E até quando ele assim falar contra você de forma agressiva, não considerar isto. Talvez isso, puxa, não, ele não está bem. Não, eu não posso considerar isto nesse dia. Ou seja, não, eu vou desculpá-lo, nem que ele não reconhece isso, eu quero desculpar ele. E se for para falar dele, eu vou falar bem. Realçar as coisas boas e qualidades do próximo. Vamos pensar assim, uma pessoa faz muitas coisas boas na sociedade. Talvez pensando na própria igreja. De repente ela comete um pecado. E todos ficam sabendo. O que é que prevalece? As coisas boas ou o seu pecado? Quando você faz coisas boas no mundo, essas estão em evidência, e aí se a gente comete um erro, vamos dizer assim, uma falha, um pecado, o que acaba ficando em evidência? Infelizmente, muitas vezes é a coisa errada. Bom, se a gente pensar numa casa, a gente vê e percebe quando a casa está limpa? Não, a gente vê talvez a sujeira. É uma tendência natural humana. Agora, quando a casa está limpa, aí infelizmente, as pessoas não veem. Elas veem os defeitos, elas veem as fragilidades e destacam, tem um erro. E isso às vezes pode nos acompanhar, por exemplo, até no culto. Por exemplo, vamos pensar assim, vamos todos na igreja. Todos participam do culto, e lá, de repente, aí depois vamos para casa. O que é que a gente costuma destacar? As coisas boas ou de repente uma falha, um erro, uma fragilidade que aconteceu, uma gafe de alguém lá no culto, ou do pastor, ou de um membro, de um irmão que participou do culto. Fora as vezes que a gente talvez interpreta mal. Houve um tempo até que, se a gente via alguém com celular na igreja, até o pastor ficava todo incomodado. O que ele está fazendo com o celular na mão? Agora, na hora do culto, que vergonha. Em vez de centralizar aí, render o culto a Deus, fica aí olhando o celular na hora do culto. Bom, hoje as pessoas às vezes pegam o celular para as leituras bíblicas. Não é verdade? Tomara que elas só peguem para as leituras bíblicas, porque isso é o que Deus quer no culto. Mas podemos falar bem e interpretar da melhor maneira. Quando alguém vive um clima que não está legal com alguém, a pessoa às vezes tenta cumprimentar ela, ou se aproximar dela. O outro facilmente vai entender mal, talvez até um cumprimento. Talvez um bom dia ele pode entender como uma ofensa, uma agressão, não é verdade? Então tenhamos cuidado com isso. De repente assim alguém, pensando até na família, às vezes vive uma problemática, às vezes são bobagens do dia a dia, ou pequenas coisas, podemos dizer assim, não importa. Aí de repente uma aproximação, um gesto pode ser mal entendido. Você está me zoando, ou está fazendo pouco caso de mim, está me agredindo. Aí vem justamente esse sábio conselho que Deus nos dá aí por intermédio da explicação de Lutero do 8º mandamento. Desculpar o próximo. Lembram? Você também não está bem todo dia. Nem todo dia você age da forma como deveria. Nem sempre vai refletir o amor a Deus e ao próximo. Desculpar ele. Falar bem, não. O mal não. Se tem coisas ruins, você vai e trata com o teu irmão. Entre ti ele só 2 ou 3 testemunhas e leva o caso à igreja. Lembra, esgotando as possibilidades. Falar bem dele.
destacar as coisas boas de cada um. Bom, se alguém quiser olhar os meus defeitos, com certeza vai encontrar muitos e vai poder realçá-los se eu desejar, não é verdade? E mesmo você, qualquer pessoa com relação a cada um de nós. Agora vamos destacar o que um do outro? As coisas boas, os defeitos, as coisas ruins, as fragilidades? Ou vamos ser instrumentos nas coisas ruins, nas fragilidades, nos problemas uns dos outros, para tentar salvar as pessoas e ajudar para que eles sejam fortes e sejam bênçãos na igreja, na família e no mundo, em todos os dias e momentos, os bons momentos e momentos difíceis? Com certeza, né, você já tem a sua resposta, né? E que palavras bonitas, as palavras que eu também quero encaminhar, né, para a conclusão, né, os textos que quero encaminhar para a conclusão do nosso estudo nessa noite. Convido o Gabriel primeiro para ler para nós Provérbios 31, versículo 8 e o versículo 9. Abre a Bíblia aí, já Salmos, Provérbios. Provérbios, então, capítulo 31, versículo 8 e o versículo de número 9. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Que palavras sábias, né? Que palavras importantes. Ou seja, falar em favor do mundo, pelo direito de todos, especialmente dos desamparados, talvez aqueles que não sabem ou não podem se defender, para que haja justiça, né, aos pobres, necessitados, muito especialmente as pessoas frágeis deste mundo. E algumas pessoas têm dons especiais que Deus justamente concede com mais facilidade, né? Talvez podem justamente servir como instrumentos especiais de Deus no contexto onde estão. Ou seja, podemos melhorar o percentual de coisas boas, úteis, diante de Deus, diante do próximo, em favor, né, de todos, também no dia a dia da nossa vida. Eu convido o Gabriel para ler também para nós 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 8. Pedro 4, 8. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Muito bem. Então, amem sinceramente uns aos outros. O amor perdoa muitos pecados. A linguagem tradicional diz: o amor cobre multidão de pecados. Que possamos pensar muito antes de falar de alguém. Ou seja, se formos falar de alguém, deveríamos falar na sua presença. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 7. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo de número 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Que belas palavras. É o capítulo 13, considerado o capítulo do amor, então, da Escritura, né? O amor, né? O amor, esse amor que vem de Deus é maravilhoso, né? Ou seja, a partir deste amor, nós com certeza não desistimos. Suportamos, ora, tudo com fé, esperança e paciência. Ora, injustiças, tribulações, fragilidades. Ou seja, lutamos também no amor ao próximo pelo próximo. Buscamos sempre amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. E vamos buscar justamente ser os instrumentos de Deus para cuidar, para preservar, zelar pelo bom nome do nosso próximo, nosso semelhante, para preservar a sua vida terrena, o seu ser, a sua família, a sua vida com Deus, a sua vida no mundo. Né? Vamos ser instrumentos, ou seja, que nós possamos ser instrumentos de Deus diante do nosso próximo, para a honra e glória de Deus, né? O nosso bem e o bem do próximo. Ou seja, que Deus guarde e abençoe você, querido irmão, hoje e em todos os dias. Né? Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui. E que Deus Espírito Santo faça com que muitas palavras
sejam úteis, boas, ou seja, que sejam essas que ocupem o nosso coração. E que sejam boas palavras, que também sejam manifestas e venham do nosso coração, no amor de Deus, e sejam refletidas ao mundo, diante de Deus e diante do nosso próximo dia a dia, para que possamos ter um mundo melhor, mais feliz, mais compreensivo, mais humano, ou seja, que reflete mais o amor de Deus, porque é isso que o mundo realmente precisa. Pessoas mais, com certeza, que possam desculpar uns aos outros, no amor de Deus, ou seja, sempre interpretar tudo da melhor maneira e ser instrumentos de auxílio para guardar, ajudar, né? Instrumentos da salvação diante de todos. Como diz Lutero, sermos pequenos cristos uns dos outros. Que Deus nos ajude, instrumentos da salvação de Jesus na igreja, na família e no mundo. Queremos neste momento finalizarmos o estudo dessa noite cantando o hino 162 do Inário Louvai ao Senhor, Amarás. Hino 162 do Inário Louvai ao Senhor, finalizando então o estudo desta noite. Queremos, nesse momento, mais uma vez, abraçar a todos que aqui participaram conosco, se uniram a nós. Que bom que aqui você se fez presente. Sinta-se todos abraçados e cumprimentados, a todos aqueles que trouxeram a sua saudação, também aos demais irmãos aqui, e aqueles que também aí sempre vêm e participam anonimamente, no silêncio, no estudo, mas que estão aí estudando juntos a palavra. Sintam-se todos abraçados e cumprimentados, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, também pessoas, membros, irmãos, a família de Deus em Cristo, espalhados por diversas cidades, ou seja, de outros lugares, que nesse momento ao vivo participam dessa live, ou que também depois terão em momento oportuno esse momento especial. Cantemos o hino 162, Amarás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, alma, entendimento, amarás, sim, amarás teu irmão também, ama de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, alma, entendimento, amarás, sim, amarás teu irmão também, ama de coração, como a ti mesmo. Essa é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Convidamos a todos para as atividades do final de semana aqui na Congregação Cristo. Sábado, às 18 horas, culto especial alusivo ao Dia das Crianças. A mensagem será um teatro. Esse culto também será transmitido aí ao vivo aí pelo Facebook, no homepage da Congregação Cristo, então de Lajeado. Certo? Fica aí o convite. Sábado, então, pela internet, também com transmissão, o culto presencial, então sendo transmitido às 18 horas, culto especial alusivo ao Dia das Crianças. Pais, venham, tragam os filhos. E hoje está mais tranquilo também na participação na igreja, podemos ter 80% do total de pessoas previstas no alvará da nossa congregação, o que nos dá um número muito bom, de pessoas presentes, sendo que um grupo familiar do outro precisa estar a 1 metro de distância. Todos usando máscara, é verdade,
mas já bem mais tranquilo então a participação nos cultos. Fica aí o convite, o link estará sendo disponibilizado para inscrição antecipada até o sábado às 11 horas da manhã, e a partir disso o bilhetinho na porta da igreja moda antiga, certo? Mas fica aí um incentivo para a inscrição antecipada. E no domingo de manhã o culto normal na congregação, não especial, o especial é do sábado, né? Mas culto normal, então, às 9 horas da manhã. E semana que vem queremos estudar aqui os mandamentos, 9º e 10º mandamento, semana que vem. Então fica aí o convite para você desde já. Queremos neste momento encerrar, né, e nos despedir assim juntos orando a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Sigam com Jesus e sigam bem até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Amém.